questão de número 28, pessoal, ela traz então, caiu inclusive no exame unificado pela FGV, no exame de ordem, no ano de 2014. Pessoal, essa questão faz alusão à pena de morte. Tudo bem? Então vamos analisar a alternativa. Em atos de violência que provocam grande comoção social, é comum que setores da mídia, parte da opinião pública e algumas personalidades políticas redamem por mudanças na ordem jurídica, a fim de que seja implantada a pena de morte como sanção penal. Em relação à pena de morte, segundo o Protocolo Adicional dos Direitos Civis e Políticos, devidamente ratificado pelo Brasil, assinale a afirmativa correta. Letra A. É permitida apenas nos casos mais graves de extrema violência contra a pessoa, desde que respeitado o devido processo legal. Pessoal, a alternativa A está incorreta. Veja, a pena de morte no Brasil ela é vedada, salvo caso haja guerra. Então toda a problemática é regida inclusive pelo Código de Processo Penal Militar. Tudo bem? Então, a pena de morte, a Constituição no artigo 5º diz que é vedada a pena de morte salvo em caso de guerra declarada. E essa questão da pena de morte, inclusive, envolve crimes militares em caso de guerra, regido então pelo Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. O fato é, pessoal, que aqueles países que não têm pena de morte, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos vedam a criação da pena de morte. Só que a Convenção Americana de Direitos Humanos protege, cria uma ressalva para aqueles países que já tinham pena de morte antes da assinatura desse documento, vão continuar a ter. O Brasil, a Constituição de 88, então, ela vedou a pena de morte. Portanto, o Brasil hoje não pode criar pena de morte. Pessoal, olha só. Um caso muito interessante que chegou na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso Sendero Luminoso versus Peru. Olha só. O caso Sendero Luminoso versus República do Peru. Esse caso aqui, pessoal, envolveu a criação da Constituição peruana no ano de 1991. O Sendero Luminoso era uma narco-guerrilha maoísta porque eram seguidores de Mao Tse-tung, líder chinês da China comunista. E essa guerrilha maoísta, chamada Sendero Luminoso, era uma guerrilha de narcotraficantes, semelhante às Farc na Colômbia. E essa guerrilha estava comercializando intensamente o tráfico de drogas, cocaína, maconha, bem como então propagando vários homicídios, sequestros e causando terror na República do Peru. Então a questão que se foi colocada com a criação da Constituição peruana na década de 90 foi: seria possível o Peru criar pena de morte? Ora, se o poder constituinte originário, lá nas aulas de direito constitucional, uma das características do poder constituinte originário é o fato dele ser inicial e ilimitado. Ora, se o poder constituinte originário é ilimitado, poderia o poder constituinte criar pena de morte? Essa foi a pergunta que a República do Peru fez à Corte Interamericana. A Corte Interamericana, interpretando essa situação, e a Convenção Americana de Direitos Humanos respondeu ao Peru na opinião consultiva de número 3 na década de 90. Disse a Corte Interamericana: Peru, você até poderia criar pena de morte. Só que antes, na década de 70, você ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Logo, você não pode mais criar pena de morte. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é o resumo da ópera? Qual, em forma sintática, em síntese a vocês, de forma objetiva? Ora, os países que não têm pena de morte também não poderão criar. O Brasil hoje, então, essa questão é polêmica e uma das teses que são levantadas no Congresso Nacional é pela vedação à criação à pena de morte, pela teoria universalista dos direitos humanos. Tudo bem? Portanto, pessoal, essa alternativa A está incorreta. Portanto, mesmo em casos de extrema violência, é vedada a criação da pena de morte. Sobretudo também que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José, San José
da Costa Rica de 1969 veda tal prática. B. É proibido em qualquer hipótese, pois o direito à vida é inerente à pessoa humana e tal direito deve ser respeitado e protegido pela lei. Pessoal, a pena de morte não é proibida em qualquer hipótese. O próprio artigo 5º da Constituição excepciona essa regra, que é no caso de guerra declarada. Portanto, só há pena de morte no direito brasileiro na hipótese de guerra declarada. Portanto, essa alternativa também é falsa. C. É permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes de ratificarem o protocolo, desde que reservada para os crimes mais graves e que sentença tenha sido proferida pelo tribunal competente. Pessoal, não só o protocolo, mas a Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, pessoal, essa alternativa também está incorreta. E D. É proibida de forma geral, admitindo como exceção apenas o caso de infração penal grave de natureza militar e cometida em tempo de guerra, desde que o país parte tenha formulado tal reserva no ato de ratificação do protocolo. E o Brasil fez isso, pessoal. O Brasil criou uma reserva à Declaração Universal e criou a Convenção Americana de Direitos Humanos e criou uma exceção à regra. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra D. Logo, no Brasil existe a pena de morte apenas em casos de guerra declarada, que inclusive envolve crimes militares que são regidos pelo Código Penal e Código de Processo Penal Militar. Nessa era democrática brasileira, nós não tivemos nenhuma pena de morte. Esse dispositivo da Constituição, ele ainda bem não foi usado, né? Pelo bem de toda a nação, ainda não foi usado, espero que não seja. Tudo bem? Mas o Brasil, para incorporar a pena de morte nessa exceção, para o Brasil criar essa exceção à regra, possibilitando a pena de morte em casos de crimes militares, em casos de guerra declarada, o Brasil fez uma reserva à Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem, pessoal? Então, a alternativa D é a correta.